Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão ESG. Hoje uma presença muito especial aqui no Instituto Bertol. Temos uma entrevista fabulosa aqui com o Bruno Pauli, nosso administrador, CEO do grupo B4 ou B4? 4B. 4B. Tá brasileiro ainda, tá 4B. Brasileiro, então tá bom, 4B. Um dia pode ser 4B. Aí, ó, essa parte é boa. Se for praga que me caia, né? Como diz o amigo meu. Não, com certeza. E hoje nós vamos trabalhar com empreendedorismo, com um cara que é um super empreendedor aí, gestor também, presidente do SIM, né? Sindicato Da indústria do mobiliário da Grande Florianópolis. Então nós vamos fazer um bate-papo sobre esse empreendedorismo, com esse cara bacana aqui, para deixar para os nossos ouvintes aí como está funcionando a área. Eu e tenho quase certeza, hoje nós vamos discutir, que essa área do mobiliário, essa área de imóveis tem muito crescimento, tem um mercado amplo na nossa região, tanto de mão de obra, né? Tipo, nós temos aí um foco de indústrias muito grande. Então, para nós iniciar esse bate-papo aqui da Conexão ESG, nada mais justo que o Bruno fazer uma apresentação dele. Pessoal, você que está nos escutando aí, é um prazer imenso aí. Obrigado ao Jean, obrigado ao Instituto aí que me convidou aí para essa parceria, para esse bate-papo. Agradecer o Tavinho, né? Que é o nosso amigo em comum, um bom e velho zaguiano, professor. E a gente está aqui hoje junto através do Tavinho aí que fez essa conexão. Falar um pouco de mim, Bruno Pauli, sou natural de Floripa, nossa empresa está em Biguaçu, o pai da Flora, casado com a Juliana, a Flora que está aí com 3 anos, e sou o CEO do Grupo 4B, que é uma indústria moveleira, que já existe há 35 anos, eu estou à frente dela há 19 anos, então a gente tem feito todo um trabalho de base em cima da indústria, né, em inovação e tecnologia, e também sou presidente do SIM, como tu falou, Sindicato da Indústria do Mobiliário da Grande Florianópolis, que é um trabalho que a gente faz, isso a faculdade me ensinou, que a gente tem que devolver para a sociedade aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente estudou, formado também em administração pública, né, pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a popular ESAG. Então, isso a gente aprendeu no banco da faculdade, que a gente precisa retribuir de alguma forma todo o investimento que o Estado fez na educação de um bom exaguiano. E eu me identifico muito com o sindicato, com a categoria. A gente faz um excelente trabalho aí, e nada mais é do que um sindicato patronal que reúne as empresas dos segmentos de móveis, marmoraria, cortinado, e estamos aí com quase 100 associados. Então, você que está nos assistindo aí, que quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, convido a seguir a nossa página aí, que é sim.floripa, e lá tu vai conseguir acompanhar bastante o nosso trabalho aí, o dia a dia do sindicato. Bruno como empreendedor. Conta para nós quem é o Bruno como empreendedor. Começou lá na Universidade Estadual? Universidade Estadual do Estado, Santa Catarina. Como é que chegou aí no cluster móveis? Pois então, como todas as empresas, a maioria das empresas do Brasil e especificadamente aqui em Santa Catarina é uma indústria familiar, né? Então, o meu pai, o meu tio e o meu avô vinham do segmento moveleiro, né? Tinha uma pequena indústria. Um certo momento eles tiveram uma ruptura, né? O meu avô acabou falecendo, que era meio que o fiel da balança da empresa. E a gente acabou daí o meu pai e meu tio se separando, né? A gente tinha uma marca muito difundida na região que se chamava Pauli Móveis, que é a junção do sobrenome da família e o segmento de móveis, que era especialista em móveis mais artesanal para a região. Nesse meio tempo, essa ruptura, né? O meu pai continuou com o segmento de móveis, ainda muito local. E o meu pai, ele ficou doente, ele é transplantado de rim, né? Eu estava na época da faculdade e de uma hora para outra a empresa, ela, vamos dizer assim, que caiu no meu colo, né? E eu tive a oportunidade daí de entrar dentro da fábrica, da pequena marcenaria e fazer todo o processo evolutivo e estrutural. Isso se passou 19 anos. Né, que eu aí assumi a empresa juntamente com meu pai, né? Assumi a empresa juntamente com ele, e a gente fez todo o processo de reestruturação, de alinhamento. A gente acabou também trazendo para o negócio mais meus irmãos da família também, a empresa bem familiar, então a gente trouxe para a operação. E nesse processo todo a gente fez todo o processo de estruturação, organização, processo de desenvolvimento de novos produtos. Algumas marcas ficaram pelo caminho, outras aceleraram um pouco mais. Então, foram 19 anos que eu tive a oportunidade aí, e tenho até hoje, de fazer um processo de CEO dessa indústria
e podemos dizer assim que todo ano a gente teve um processo de crescimento, de alinhamento, de novas experiências. Nós estávamos conversando nos bastidores, né? E entramos no tema internacionalização. Eu acho que é um tema novo. Eu acho que, tipo assim, a empresa de vocês está comprando máquinas. Então, conta para nós aí o que está vindo de novas tecnologias, porque eu sempre comento, o ambiental, o social e a governança também tem a tecnologia, né? Então, tipo assim, o mercado imobiliário hoje tem alta tecnologia, né? Então, como é que está a empresa hoje nessa parte de tecnologia, envolvendo tecnologia e internacionalização? Então, a gente, como toda boa indústria, né, a gente sempre tem alguns desafios. Um deles é a questão da mão de obra, né? A gente está numa grande capital aqui, então a gente tem bastante dificuldade de mão de obra. E quem quer crescer, quer escalar, ele tem que investir em tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia, a gente não fala só de hardware, mas também de software, que é ter sistemas que dá escala e segurança para a gente poder fazer o acontecer. E a gente sempre participou de feiras locais aqui no Brasil, né? A gente tem, você que está nos assistindo, que é do segmento, a gente tem 2 importantes feiras, uma que acontece no Rio Grande do Sul e outra que acontece em São Paulo. Ela é revezada um ano numa capital, outra no outra, e até para não haver concorrência. Então, a gente sempre... são feiras internacionais, porém nacionais, porque pelo fato aqui no Brasil. E o ano passado eu tive a experiência de, na primeira feira internacional, isso eu aprendi com a vivência do sindicato, inclusive, né? Porque antes de me tornar presidente eu fui associado por um bom tempo, e sempre percebi que os meus pares lá dentro da associação empresarial sempre era comum, não eram todos, mas uma parte, e era comum ir numa feira internacional, fora do Brasil, e a gente teve a oportunidade de ir numa feira na China, junto com uma equipe do Brasil, né? Uma visita guiada, e foi muito interessante, né? Porque o processo de internacionalização da empresa não é só tu exportar, mas também importar, né? Às vezes o pessoal acaba focando muito na parte de exportação. Aí a gente esteve lá na China, achamos um fornecedor local aqui que nos atende através de um fornecedor, de fabricante na China, e fizemos uma aquisição de um maquinário, né? Então a China ela tem despontado muito no nosso segmento. Você que vai na feira nacional aqui tem percebido que ao longo do tempo a China tem cada vez mais trazido máquinas com tecnologia. Antes a gente tinha apenas 2 cenários, Itália e Alemanha. E hoje a China, ela, como quase tudo, né? Quase tudo, a China, no processo de industrialização, ela avançou muito. Então, a gente teve o processo de internacionalização através da importação desse equipamento chinês. A gente já tinha feito outras importações também, de máquinas italianas, enfim, mas esse foi um momento auge, assim, pra gente. E também, início do ano, a gente eu passei um período nos Estados Unidos, fiz uma imersão lá, pra gente entender, né? Porque eu sempre digo que o empresário tem que ter é a mudança de mindset, né? O que levou ele a se tornar um cara local não é aquilo que vai se tornar ele ser um cara global. Então, assim, ele precisa realmente ter essa mudança de mindset. Então, a gente teve a oportunidade eu tive a oportunidade de ficar 10 dias na Flórida, conhecendo um pouco mais o mercado, entender um pouco também o mercado do Mercosul também, através da federação, da Fiesc. Então, assim, a gente está num processo de entender um pouco mais esse mercado, esse segmento. E o meu irmão, meu sócio lá da empresa, o Breno, forte abraço aos meus irmãos aí que estão nos assistindo aí, que é o meu parceiro lá de negócio. Ele o ano que vem, a gente está programando para ele fazer uma imersão lá nos Estados Unidos de 3 a 6 meses, para entender realmente como é que é o mercado mais a fundo, né? Trazendo novas práticas, né? Novas práticas, exatamente. E dando sequência, vamos trabalhar um pouquinho mais no chão de fábrica, os processos de produção. Vamos tentar envolver o que é empresa, ou eu vou trabalhar a empresa e o SIM, né, o sindicato. É discutido a sustentabilidade, tipo a sustentabilidade social, ambiental, econômica. Vocês têm algum fórum, tipo dentro do sindicato? A empresa, como é que ela trabalha o ambiental, a sobra de material? Como é que funciona essa parte de gestão da sustentabilidade dentro das empresas? Porque eu sempre comento, Bruno, a fábrica de móveis em si é muito produto natural, né? Sim. Então, você tem serra, tem pó. Como é que funciona, não sei, mas sobra de material, retalhos, né? Como é que funciona a parte sustentável dessa empresa? Então, a parte ambiental, falando um pouco aqui da nossa empresa e também como presidente de sindicato, da categoria como um todo, a matéria-prima basicamente do segmento é o MDF, né? Ou MDF ou MDP. E nada mais é do que um composto de madeira florestal de eucalipto e pinos. Então, assim, nesse quesito, o segmento evoluiu muito, né? Que anteriormente a gente tinha as madeiras nativas, né? Então, a parte compensado. Então, assim, a gente conseguiu evoluir muito. O que eu acho que o segmento precisa evoluir na parte ambiental,
que eu acho que é um trabalho que a gente pode fazer através de sindicato, até mesmo da a própria federação, que é a Fiesc, que é a questão do tratamento do resíduo sólido, né? Hoje, quando tu faz um corte de uma chapa, só para o pessoal entender, ela gera o pó, né? E gera o retalho. Esse retalho, por muitas vezes, o empresário, a indústria acaba armazenando e com um certo tempo ele tem que descartar porque ele vai se deteriorando, né? Porque a fábrica não tem um local, vamos dizer assim, 100% adequado para fazer esse trabalho. Então, eu acho que é um setor que a gente precisa analisar, revisitar, vamos dizer assim, de fazer esse descarte melhor, vamos dizer assim. Hoje, na nossa empresa específico, a gente paga uma empresa, né, uma empresa de ambiental que faz toda a parte de coleta, né? Ela coloca lá um papo entulho, a gente coloca lá esse descarte e a empresa faz todo o tratamento, né? Ou através de incineração, ou através de descartar num popular lixão, né? Vamos dizer assim, né? Que não é o termo técnico. É um aterro sanitário, exatamente, que me fugiu o nome. Então, esse, vamos dizer assim, é o destino mais correto que a gente tem na região. A gente sabe que tem algumas empresas menores que elas acabam incinerando, queimando, entendeu? Então, tipo assim, mas isso cada vez é menos comum, porque a gente... Vai reduzir bastante, né? Vai reduzindo, porque hoje se tu botar fogo aqui, o vizinho tá reclamando ali, né? Então, isso é uma prática que numa cidade... urbanizada, igual a nossa região aqui, não tem como. Então, assim, a gente tem que estudar realmente, a gente pega alguns fatos dos polos, né? Como a gente estava falando anteriormente no nosso bate-papo aqui, pega o polo de Arapongas, o polo de Bento, lá já existe um fechamento desse ciclo, né? Que nada mais é que tu, por exemplo, pegar esse rejeito, fazer incineração com uma caldeira, né? Eu tive a oportunidade de visitar uma indústria agora recentemente, que o retalho, eles incineram, fazem uma caldeira para fazer o secamento da madeira e também para geração de energia. E ocupa a energia. Né? Como se fosse uma mini termoelétrica, né? Então, aí automaticamente se fecha o ciclo, fica basicamente o pó ali É um elo, né? Tipo, tu ocupa o material que é o ambiental, Exatamente. vai para o social que você está trabalhando uma energia e está gerando um lucro que é sustentável. Então, só para finalizar a questão do ambiental, existe também alguns locais que eles fazem o pellet, né? Que são... pequenas, a junção ali, que o pessoal usa para prensados, o pessoal usa, às vezes, para incinerar, para botar em casa, enfim. Energia renovável. Energia renovável. Você aí fecha o ciclo, né? Dentro dessa parte aqui, dentro dessas ações, o sindicato faz alguma ação social? Eu sempre falo aqui, o sindicato tem um dos maiores pressões de ações sociais, é o sindicato que faz. Sim. 100 empresas, né? Mais ou 100 menos, empresas associadas. quantos colaboradores ou pessoas que... dessas 100 empresas, em número de funcionários e colaboradores que essas 100 empresas têm? Cara, a gente levantou esse dado recentemente, até porque a gente está num processo de negociação com o Citicom, que é o sindicato do trabalhador. A gente tem em torno de uns 600, 700 colaboradores das empresas associadas. Então é um social muito grande para a região, é um bairro gigantesco, né? De Florianópolis, que são empresas, são famílias que dependem desse social, isso. Né? E aí nós estávamos comentando, tipo assim, ó, dentro do sindicato teria um leque de outras empresas que poderiam se associar? Sim, a gente tem uma possibilidade lá que é o associado fornecedor, né? Que eu sempre digo na nossa reunião de sindicato que o sindicato é um ecossistema. A gente aprendeu isso com a pandemia, que a gente depende do fornecedor e o fornecedor depende da gente, assim como a gente depende do colaborador, do prestador de serviço. Então, esse ecossistema, ele tem que andar mais ou menos equilibrado. A gente sabe que com a questão de uma chuva, que nem aconteceu lá no Rio Grande do Sul, às vezes um aumento de material, isso acaba desregulando, mas automaticamente o mercado ele vai se equilibrando, né? É a mão invisível do mercado, né? Então, a gente tem essa parceria junto com fornecedores, prestadores de serviço. Então, assim, o sindicato, ele na verdade, é um grande hub, né? Que é poder trazer todo esse pessoal, desde o fornecedor de máquina, o cara que quer prestar um serviço de advocacia, de marketing, o cara que tem sistema. Então, assim, o sindicato ele é esse hub onde todo mundo se encontra de igual para igual, rola um happy hour, rola um evento. Então, inclusive, até a gente vai ter um evento agora na semana que vem, numa empresa lá em Biguaçu. Então, assim, o sindicato é isso. É um momento de descontrair, né? De estar junto, de trocar experiências, boas práticas, inclusive do ESG. Boas práticas, né? Que é muito importante, que está muito em alta, né? Existe uma corrida do ESG, bem dizer, nas empresas, né? Então, o sindicato é isso. É trazer as boas práticas do mercado para o segmento moveleiro como um todo, né? Então, essas práticas, elas impactam na sociedade, né? Exatamente. O sindicato tem uma meta
de impacto regional, além de ter a Fiesc, né? Sim, da federação. A federação, ele pensa em ampliar esse processo, tipo assim, ó, tentar montar um hub, não somente para a região da Grande Florianópolis, mas tipo assim, ó, nós vamos ter uma expertise em tal área. Ou eles não, tipo, você como presidente do sindicato, vocês têm uma área específica que vocês querem entrar, um gap de mercado? A gente tem uma área geográfica que a gente pode atuar, né? Que na verdade, a gente fala Grande Floripa, mas não é todos os municípios da Grande Floripa, basicamente é Biguaçu, São José, Florianópolis, Palhoça e Santa Amaro da Imperatriz. A gente pretende aumentar essa área, né? Institucionalmente falando, né? Só que para isso a gente depende de um acordo com o sindicato laboral. A gente vem conversado ao longo dos anos para evoluir, porque é um comum acordo, né, entre eles. A gente tem a nossa grande proposta, a nossa grande meta, o nosso grande objetivo é chegar a 100 associados. Né? Hoje eu assumi o sindicato com um pouco mais de 20 associados, então essa nova diretoria está com 2 anos, né? Sempre quando eu falo aqui, é falar em nome da diretoria, né? Que existe toda uma equipe por trás do sindicato. E o grande objetivo da diretoria é chegar a 100 associados. Feito isso, uma das coisas que eu propus na nossa posse é fazer com que a nossa região fique mais próximo de um polo do segmento. Né? Um polo, né? Se tornar um polo. A gente sabe que um polo é um grande desafio, né? Porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? É um ecossistema que tem que crescer tudo junto, organizado, né? Então, a gente tem trazido essa experiência de boas práticas de outras regiões, né? Porque Bento Gonçalves, Arapongas, Minas Gerais também tem um polo lá, é muito forte. Então, a gente tem trazido essas boas práticas aqui para a região e que isso inspire outras empresas para que esse crescimento aconteça e vá acontecer. Então, esse para mim seria o nosso grande desafio, né? Como essa gestão, como essa presidência, é que a nossa região, quem sabe, se torne um polo de referência nacional no segmento do moveleiro. Era a pergunta que eu ia fazer agora. Quais eram os desafios do empreendedor dentro do sistema? Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Vou fazer a mesma pergunta, mas vou atirar para o Bruno agora. Quais os desafios do Bruno empreendedor? Cara, o desafio é questão de agenda, né? De conciliar, né? A jornada empreendedora para quem está querendo iniciar nesse segmento ou em qualquer hora, em qualquer outro. Tu conseguir conciliar, né? Família, trabalho, lazer, atividade física. Então, existe um grande desafio, né? E, às vezes, a gente tem que ter algumas prioridades. Eu sempre falo que existe um momento de plantar e existe um momento de colher, né? Então, assim, a gente nunca pode parar de plantar. Não dá para te plantar com as 2 mãos e daqui a pouco colher com as 2. Então, planta com uma, colhe com a outra. Tem que ter esse equilíbrio para fazer o negócio acontecer. O grande desafio como empresário, falando agora como o Bruno aqui, falando um pouco mais da minha empresa, é a questão de mentalidade. Eu acho que isso realmente é o grande diferencial, é o que vai fazer a tua empresa crescer, ir para frente, entendeu? A mentalidade local não é que vai ser a mesma mentalidade de uma empresa regional e não vai ser da nacional e muito diferente num cara que está pensando aí num processo de internacionalização. Então, a mudança de mentalidade ela tem que ser muito forte e não dá para fazer de qualquer jeito, né, Jean? A gente tem que ter mais ou menos uma ordem cronológica para as coisas acontecerem, uma ordem de maturação para as coisas acontecerem. Não existe uma receita aqui, não existe uma receita de bolo de como fazer acontecer, né, e como dar certo. Mas, enfim, tentativa e erro também, né? Errar. Ninguém acerta 100%, não. Cara, a gente valida, testa, e eu sempre falo, se erra, erra rápido. Não dá para errar por muito tempo. Né? Porque senão sai caro. Que custa, né? Então, é tentativa e erro. Questão de mentalidade realmente é muito importante. E eu sempre falo... Cara, vou ter que falar do sindicato novamente, não tem jeito. Eu acho... Mas é normal, né? Nós estamos falando do Bruno empresa, Bruno sindicato. Não tem como não falar. E o sindicato, ele me ajudou muito nisso. Eu acho que a minha empresa chegou onde chegou pelo fato de eu ter essa visão do associativismo, né? Eu estou falando aqui do sindicato, mas a gente pode falar de uma Enflo, de uma CIBIG, de uma CDL, né? Então, assim, o associativismo ele é muito importante, porque lá tu vai ter uma oportunidade de estar de igual para igual um cara que está, às vezes, 1, 2, 3 vezes à tua frente, entendeu? Que já passou pelas dores que tu tá passando agora. Então, assim, e tu vai ver que é tudo muito parecido, né? Às vezes a dor do cara do restaurante é a mesma dor do cara do móvel. Então, assim, essa troca de experiência, essa troca de vivência no bate-papo, no dia a dia, o sindicato ele é muito importante. Então, a grande dica que eu posso deixar para quem está nos assistindo aqui, para conhecer essas boas práticas, é estar ligado numa associação empresarial ou através do sindicato. Só que, assim, eu sempre digo, tu tem que viver.
viver essa instituição. É estar lá. Não precisa ser o presidente, não precisa ser o diretor, mas tem que estar lá, comparecer, participar, entendeu? Tirar um tempo para poder estar participando aí e viver essa experiência. Vou pegar um gapzinho. Bruno, liderança, aprendeu muito com o sindicato? Aprendi. Que dicas tu daria para os nossos ouvintes? Tipo assim, porque a gente tem vários empreendedores que de repente não participam da presidência do sindicato. Sim. Ou não só do sindicato, mas de qualquer associação, né? A liderança é importante. Tu consegue tirar alguma coisa. Tirar não, vamos dizer assim, ganhar alguma coisa além de ser presidente do sindicato? Assim, é a oportunidade de... Quando eu sempre falo liderança, para mim, liderança é por exemplo. Eu acho que falar uma coisa e fazer outra é muito complicado. Então, a liderança, isso lá desde o tempo da faculdade, é exemplo. Então, assim, tá junto com o time, tá junto com a equipe, entender a dor do colaborador, do funcionário, do fornecedor. E isso o sindicato nos ajudou muito também, a associação empresarial, porque a gente também sofre esse processo de liderança junto com outros empresários, né? Entender a dor, entender a necessidade. Então, liderar é viver o dia a dia da empresa através do exemplo, né? Tá no dia a dia, tá acompanhando, se pôr no lugar do outro, né? Eu acho que a gente precisa ter essa humildade, né? Se pôr no lado do colaborador, se pôr no lugar do fornecedor, no cara que está nos fornecendo, que está também no mesmo segmento, porém numa área diferente. Então, eu acho que a liderança, por exemplo, com certeza é o que me motivou aí e que tem feito a gente sempre crescer no nosso negócio. E tem que ser bom para os dois lados, né? Não pode ser só bom para um lado, né? Parceria boa é bom para os dois lados, né? Nossa segunda parte aqui, eu vou abrir uma parte nova aqui. Futuros e tendência. A parte de imóveis em si tem um futuro fabuloso, né? Porque a gente passou de uma transformações aí nos últimos anos grandes. O que Bruno enxerga no futuro dos móveis? Eu sempre comento, se a gente começar 40 anos atrás, os móveis eram sempre tipo móveis pequenos, normais, veio para os móveis projetados em alta escala. Hoje as pessoas já fazem os projetados sob medidas. O que você acha que vai ser o futuro? Ou novas tecnologias? Conta para nós aí, o que o mercado está trazendo de novo para os próximos anos, ou para esse ano já, porque a atualização é tão rápida que quando a gente vê, já está na nossa porta para a gente comprar. Olha, eu tive, como eu falei para vocês, no início do ano eu tive a oportunidade de ir na China e nos Estados Unidos, e a gente, o que eu percebi? Que existe um gap entre o nosso mercado, o mercado americano e o mercado chinês. Então, assim, infelizmente o Brasil, houve um processo de estagnação da indústria, e que automaticamente há uma decadência, porque se está estável e os outros segmentos estão crescendo, automaticamente fica para trás. Então, assim, eu acho que a reforma, a gente estava falando até nos bastidores da reforma da tributária, eu acho que ela vai penalizar menos a indústria, né? Porque a indústria ela foi muito penalizada porque a questão do imposto em cascata. Então, eu acredito que o futuro do Brasil, da nossa região, do segmento como for, é o processo de industrialização, né? As empresas precisam entender que ela precisa investir em tecnologia, né? Investir em design de produto, que eu acho que é muito importante. Né? Design de produto, então, entender quais são as tendências do mercado, né? Não seguir somente a boiada, né? Porque eu acho que, às vezes, o empresário, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. Mas quem fez primeiro, bebeu água limpa. Com certeza. Entendeu? Então, assim, o empresário, ele tem que focar nisso aí, desenvolvimento de produto, industrialização, né? Investimento em tecnologia. E quando eu falo em tecnologia, é investimento em processo, né? A gente está aqui na questão de uma boa consultoria, e ter experiência de benchmarking, né? Poder ter oportunidade de visitar outras empresas no Brasil ou fora do Brasil. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, assim, se tivesse uma bola de cristal aqui para a gente entender o futuro, né? Eu apostaria nesse quesito, industrialização, tecnologia, inovação. Eu acho que esse é o futuro do segmento. E para os novos empresários, não só para a área de imobiliário, tu já vem da área de gestão, né? Que conselho tu daria para um novo empresário que está startando uma empresa pequenininha agora, mas nem que seja vou dar um exemplo bem legal. O cara que está iniciando com uma fábrica de carrinho de madeira. Que conselho tu daria? Ninguém começa grande, né, Bruno? Tipo, tu falou que a tua empresa era familiar, tipo, ela não começou grande, ela vem pequena. Sim. Pode ser o cara que tá fazendo uma fábrica de carrinho de madeira. Era o sonho de qualquer um da nossa juventude, né? Hoje, fazer com carretão, com rimão? Nem existe mais, né? Nem existe mais. Mas, tipo assim, o cara que tá iniciando lá, eu empreendedor, tá fazendo aquela fábrica. Que conselho tu daria para esses novos empreendedores? Cara, eu acho assim, a jornada empreendedora, ela é cruel, né? A gente fala muito que no Brasil é muito difícil de empreender, mas é difícil no mundo inteiro, tá? Não existe... se tu pegar os percentuais de sucesso e fechar, é muito parecido no mundo inteiro.
Eu acho que o primeiro passo é empreender. É tu poder ter a oportunidade de empreender na empresa de alguém, né? Ter essa experiência de passar talvez numa grande indústria, viver isso, eu acho que é muito importante. E o processo inicial, realmente ele é muito duro, porque daí tu tá talvez mudando lá de um CLT para empreender, gera aquelas dúvidas, né? A questão às vezes de falta de fluxo de caixa. Eu acredito muito no empreendedorismo pequeno, né? Começar pequeno e sonhar grande, né? É um meio que um clichê aqui, mas é realidade, né? Eu acho, para o empresário que está começando, eu acho que se eu tivesse ouvido essa frase lá no início da minha jornada, é pensar em 3 pontos. A questão da escala, né? O ganho de escala, e eu estou falando mais como indústria, né? Ter a oportunidade de tu multiplicar aquele mesmo produto por várias vezes, esse é o poder da escala, né? Ser um produto escalável, né? A questão da margem, né? Hoje eu tenho falado também muito com os empresários, a margem ela tem cada vez mais espremida, né? A gente tem agora a figura do e-commerce, então o empresário brasileiro, infelizmente, se acostumou a sobrar pouco, que a gente está falando de margem, né? Então e margem, para ter margem, tu tem que ter um desenvolvimento de produto, ter um diferencial. Então, escala, margem, e que eu acho muito bacana também é a questão de recorrência, né? Tu ter um produto, tu ter alguma coisa que possa ter uma compra em recorrência, né? O cara vende hoje, daqui a pouco vende amanhã, tem essa escala, margem e recorrência. Eu acho que, basicamente, analisar um modelo de negócio, né, para quem vai começar a empreender, é olhar esses 3 pontos. Margem, escala e recorrência. E depois de fazer isso tudo acontecer, né, que é o grande desafio, que daí vai levar anos, né? Com certeza, não é de um dia para o outro, né? Não é de um dia para o outro, né? É talvez pensar em um dia realizar e vender o seu negócio, né? Fazer um M&A, uma fusão, uma aquisição, que daí é a cereja do bolo de todo empresário, né? E claro, mas para chegar nisso aí, tu tem que ter vencido todas essas etapas aí, processos, pessoas, né? Fazer tudo isso acontecer. E é difícil chegar nesse nível de pivotamento, né? O cara tem que ser o down, né? Tem que ser o melhor nesse... Tem que se destacar até para se tornar interessante para outros investidores, né? Bruno, o ESG está na moda em tudo, né? É a onda, né? Sim. O ESG poderia ser aplicado para o cara que está startando uma empresa pequena? Ele deve pensar no ESG ou não? Tem que pensar. Eu acho que o ESG é para o grande, para o médio e para o pequeno, né? Talvez ele vai demorar um pouquinho para entender, né, qual é a dinâmica, né? Quando a gente fala de ESG, a questão ambiental, né, que hoje é quase inaceitável, né? A gente tem É difícil a empresa, a gente já cumpre uma legislação super rígida, né? Exatamente. Mas tem que ter o plus, né? Tem que ter o plus, E hoje a gente vive na questão ambiental, a gente vive cancelamento das empresas, né, nas redes sociais, que acabam, às vezes, cometendo algum crime ambiental. Então, essa questão ambiental tem que trazer muito perto, né? A questão social, né? Quando eu falo de social, a gente está falando de pessoas, de gente, né? Gente como a gente. Então, a gente precisa revisitar tudo, né, que envolve pessoas, desde fornecedores, desde o nosso regime CLT, né, que é o regime vigente que a gente tem no Brasil. Eu gosto muito de falar, como nesse segmento, a gente tem um processo de revisão da reforma trabalhista que abriu novas possibilidades para o empreendedor, de fazer um hub de parceiros e fazer com que a coisa aconteça, né? Então, assim, a gente tem esses dois regimes possíveis aí dentro da parte de pessoas e para finalizar, a questão da governança, né? Que nada mais do que manualizar, instrumentalizar tudo isso que a gente está falando, né? Através de processos, de regimentos, de fazer o negócio acontecer, que eu acho que vai dar escala para o teu negócio, né? Eu acho que quando o cara pensa visão, missão e valores, ele tem que pensar em ESG. Tem que pensar. Tem que estar na mente, né? E não só escrever lá na parede e deixar lá, né? E o que eu sempre comento, vou complementar, não é só olhar as coisas boas. Sim. É pensar lá num greenwash que pode acontecer, né? Sim. Tipo, hoje o marketing, principalmente quando trabalha no ambiental, o marketing negativo tá todo vapor, né, cara? Sim. E ele vai muito mais rápido que o marketing positivo. Notícia ruim corre mais rápido, né? E aí, dentro desse sentido, como é que fica a governança da tua empresa? Tipo assim, veio dos teus pais, passou para vocês, Sim. E aí... Tu está pensando na associação, tu falou que tem uma filha. Como é que você pensa daqui 30 anos a empresa? Porque o que eu comento, uma empresa de imóveis vai ter sempre, concorda? Não? Vai. Não vai existir uma época que o cara vai construir um móvel de aço que vai durar por várias gerações.
tu pensa numa sucessão, porque hoje em dia as empresas elas são muito rápidas, são muito full, né? Sim. Já nasce pensando em vender, né? Eu ia dizer, tu já pensou em pivotar, já queria vender, tu citou um exemplo aí, que um empreendedor novo tem que pivotar, tem que chegar lá no down de vender. O que tu pensa, Bruno, no futuro, Bruno? Olha, o futuro a Deus pertence, né, Jean? Algumas coisas a gente deslumbra, vamos dizer assim, né? A gente está numa segunda geração da nossa empresa, né? Na verdade, pode até citar que está numa terceira geração, porque ela surge lá com o meu avô, depois passa para o meu pai e para o meu tio, e agora está no processo com a gente. A gente está nesse processo de transição. Meu pai, ele ainda não faz parte do quadro societário da empresa, mas ele acompanha a gente lá no dia a dia, né? Já está com uma certa idade, mas enfim, mantém-se conectado lá, acompanhando a gente, acompanhando os filhos, vamos dizer assim, né? Cara, a questão da sucessão nesse próximo nível, que seria o quarto nível, tá um pouco longe, né? Porque a gente só tem a Flora aí de 3 anos, então ela tá numa fase aí... Eu sempre digo que eu vou botar ela a brincar com os MDF ali, com o pó, para ela ter essa experiência, né? Porque a mãe, a Juliana, que é a minha esposa, também tem restaurante. Então, assim, eu tenho que jogar pro meu lado, né? Então, que também é um negócio muito bacana lá, um negócio familiar deles também. Então, eu tô tentando puxar um pouco aqui pro meu lado aqui para trazê-la para essa questão de sucessão. A gente pensa na questão de uma fusão, uma aquisição, né? Um processo de M&A. Eu acho que é natural, né? A gente tem feito um bom trabalho, feito um trabalho de destaque, né? E isso acaba chamando a atenção de outros players, né? Então, a gente pensa nisso, né? Não existe nada assim, vamos dizer, estruturado, né? Mas existe um processo que isso pode acontecer, né? A gente está com um processo de internacionalização. Como eu te falei recentemente, meu irmão vai ter uma imersão nos Estados Unidos. Então, a gente pode vir a ter algum processo aí mais para frente. Mas o nosso foco qual é? É trabalhar, é pensar no hoje, né? Fazer algo bacana e, quem sabe, lá na frente a gente tem uma notícia boa aí. Coisa boa, esperamos ter. Como tudo tem um início, um meio e fim, né? Isso. Chegamos a quase mais um final do podcast, então nada mais justo que o Bruno fazer as palavras finais. Eu agradeço a presença do Bruno aqui. Foi um bate-papo bem descontraído, bem legal. Eu acho que quando se fala de uma empresa familiar, tu nota pelo olho dele que ele ama o que faz, ele ama a empresa, ele ama o sindicato. Então isso é gratificante, né? E esperamos a gente ter outras oportunidades de vir aqui sentar, discutir um outro tema. Bruno, obrigado pela tua presença, tuas considerações finais. Cara, queria agradecer muito ao Instituto, ao Jean, né? Agradecer novamente ao Tavinho, né? Que é o nosso amigo em comum. Amigo em comum, e teve que tomar um café junto, né? Exatamente, ele é um querido. Agora eu até tive a semana, encontrei com ele, eu fui lá na ISAG, eu estou num processo de fazer o mestrado, né? Fui lá conversar um pouco com ele, conversei lá com a galera lá do mestrado. Então, agradecer novamente, dizer para vocês que eu estou à disposição, né? Através das nossas redes sociais, sim.floripa, lá é o Instagram do sindicato, lá também pode me chamar lá no privado lá, a gente vai estar sempre ao trabalho. Agradecer a você que está nos assistindo, né? Que chegou até o final, né? Que foram quase que uma meia hora, 40 minutos aí. Por aí, né? Meia hora. Então, chegar até o final também é um desafio, né? E agradecer o convite, dizer que a gente está à disposição também. E a nossa empresa também é uma empresa de portas abertas. Então, se alguém que for do segmento, ou que for da indústria, enfim, quiser lá visitar, trocar uma ideia aí, que for do ecossistema, a gente está sempre à disposição. Pessoal, um forte abraço aí. Obrigado, Bruno. Obrigado ao Instituto Bertol e aos nossos patrocinadores, Russell Bedford Brasil e o Instituto Bertol Advogados Associados. Até o nosso próximo podcast. Um abraço. Tchau, tchau.